que diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, e a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Oh, glória! Que responsabilidade! Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo, primeiro ano, 2023, vocês estão lembradas. O tema de vocês foi Florescendo em um Mundo Corrompido. Em 2024, o tema de vocês foi O Rei está voltando, guardas o que tens. E este ano é Mulheres Escolhidas por Deus. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vi o tema que a irmã passou, foi aquela, passou o tema, eu disse, meu Deus, o tema ele é bem abrangente. E fiquei realmente com vontade de falar de um bocado de mulher que a gente conhece, tem lido sobre a história de muitas mulheres que servem a Deus no nosso século, né? Mas tem uma que foi bem escolhida, e eu disse, eu vou falar dessa mulher que foi escolhida, que é o subtema. Mas, minhas queridas irmãs, vou ter como base esse texto de João 15:16. Esse texto é maravilhoso e ele fala muito aos nossos corações. O Senhor Jesus disse, foi o Senhor Jesus que disse: eu vos escolhi a vós. Agora, vocês parem um pouquinho assim e comecem a memorizar aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. O Senhor dizendo para você e para cada uma de nós aqui nesta noite: eu escolhi a vós. Eu escolhi você, Maria. Eu escolhi você, Antônia. Eu escolhi você, Gerlânia. Eu escolhi você, Luziana. Eu escolhi você. Então nós fomos escolhidas por este Deus maravilhoso. Essa festa só está acontecendo, só aconteceu, porque nós estamos já no finalzinho, porque Deus nos escolheu primeiro. Deus tem propósito na vida de cada ser humano. Interessante que essas mulheres escolhidas, elas não se podem dar o direito de dizer assim: eu sou melhor do que as demais. Não, nós somos todas iguais. Todas que estão aqui, as que já foram, as que vieram ontem, as que virão a se converter ainda, nós somos todas iguais perante esse Deus maravilhoso. Nós encontramos na palavra de Deus que nenhum dos discípulos, ou nenhum do discípulo do século 21, pode se arrogar o direito de bater no peito e dizer assim: eu sou melhor, ou eu tenho mais comunhão com Deus, ou exibir um privilégio de superioridade no seu relacionamento com Deus. Nenhum de nós podemos fazer isso, porque nós todos somos iguais. Nós somos filhos do mesmo Deus, mesmo Senhor, o mesmo Salvador, que disse: eu escolhi vocês. Fui eu que escolhi vocês. Sabe por que o Senhor disse isso? Porque eu e você, por mais maravilhosa que seja, boazinha, perfeita, que nós não temos
nenhuma escolhia a Deus. Primeiro Deus nos escolheu. Então esse privilégio é do Senhor. Ele me escolheu, Ele te escolheu. Amadas, queridas irmãs, irmãos, fomos escolhidas pelo nosso amado e gentil Mestre. Nosso amado que nos amou primeiro, gentil porque nos aceitou, e o nosso Mestre até hoje continua nos ensinando, porque nós estamos aqui no Congresso de Mulheres aprendendo a frutificar, aprendendo a ter comunhão com Deus, aprendendo a estar nos pés do Senhor, aprendendo com o Senhor, porque todos os dias eu aprendo, você aprende. Aprendemos. Precisamos nos aproximar mais de Deus nos dias atuais. Precisamos buscar mais a Deus. Mas eu venho para a igreja todos os dias que tem culto. Eu jejum, eu oro, eu leio Bíblia. Mas nós precisamos muito mais. Porque nós vivemos num ativismo. E muitas vezes nós trazemos o ativismo lá do mundo para dentro da igreja e se torna um ativismo religioso. E nós não somos religiosas. Nós somos servas chamadas, escolhidas para servir a um Deus vivo. E por isso eu tenho que ter minha comunhão com Deus, independente de culto, de religião e de amizades. Preciso ter comunhão com Deus. Preciso viver diante de Deus. Minha vida deve estar sempre diante do Senhor, desse Deus que inexplicavelmente me amou e te amou. Ele nos amou com um amor tal que deu seu próprio filho para morrer no meu e no teu lugar. Se sinta privilegiada, pode dar risada, eu sou feliz, eu sou abençoada. Você sabe quantas mulheres tem no mundo? Eu não sei. Eu não sei quantas mulheres tem no mundo, mas o Senhor me chamou e me chamou. E hoje nós estamos aqui para falar das grandezas, das maravilhas e o privilégio de sermos filhos de Deus, herdeiras de Deus. É muita coisa. Herdeira de Deus. Queridas irmãs, tudo isso por causa da graça de Deus, da inefável graça, a maravilhosa graça de Deus que tem nos alcançado a cada instante da nossa vida. Essa graça que foi derramada lá no Calvário, a graça salvadora, salvífica do Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, o Deus que vive e que reina para todos sempre. Esse Deus que vela por nós, esse Deus que manda anjos para cuidar de nós. Ou vocês não acham? Não, nós sabemos que aqui também tem anjos. Deus manda anjos para nos guardar, nos livrar. Aí nós encontramos lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, vamos ver o que é que diz em Pedro. Pedro 2:9. Eu acho que a maioria já sabe. O que é que Pedro diz para nós? Pedro diz em 2:9: vós sois, ou vós porém sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh glória! Quem vive aqui na luz? Amém! Todas nós, todo mundo aqui está na luz. Nós somos do reino da luz. Nós estamos aqui, nós somos propriedade. Você sabe o que é uma propriedade? Sabe? Sim, precisa José explicar. Todo mundo sabe o que é uma propriedade. Propriedade, aquele lugar reservado, restrito, que tem um dono e que ninguém pode invadir. Oh glória! Minha vida é propriedade exclusiva de Deus. A tua vida é propriedade exclusiva de Deus. Só Ele pode. Só Ele pode na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Precisamos
precisamos permanecer. Sabendo de tudo isso, nós precisamos permanecer nele. Permanecer não é só simplesmente o conhecer. Conhecer fica muito vasto, muito aberto. Então, nós precisamos ali de conhecer, permanecer nele. Porque o texto no capítulo 15 nos traz a história da videira e de seus ramos. E ele diz aqui que nós precisamos permanecer. No versículo 5, quem está com a Bíblia aberta, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem está nele, nós precisamos estar em Cristo constantemente. Não tem essa história de estar hoje, amanhã, depois. Não, eu não estou gostando mais, eu então vou fazer do jeito que eu quero. Não, eu acho que é assim. Não, nós temos que ser servos. E servo obedece. E quem está nele recebe nele toda a verdura, toda a seiva, toda graça, toda sabedoria, toda unção. Porque vem dele tudo que nós temos. Porque sem ele nada somos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para estar nele, precisamos permanecer nele. Queridas irmãs, quem permanece em Jesus Cristo, suas orações são respondidas. Amém. Quem permanece em Deus, suas orações são respondidas. Está onde? João 15:16, que diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ei, tudo que nós temos recebido vem na mão de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu, meu Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos. Você tem casa, você tem família, você tem marido, você tem filho, ou não, ou você tem uma família, um pai, uma mãe abençoada. Eu não sei como está a sua vida, mas de uma certa forma está arrumada, porque você tem Jesus na vida, e quem tem Jesus anda em vitória, anda em triunfo. Tudo quanto pedir. Agora isso é para quem permanece nele. Quem permanece nele, esse tem as suas orações, ou essa, né? Tem as suas orações respondidas. Quem permanece em Cristo experimenta um amor cada vez maior por Cristo e pelos irmãos. Então, minhas queridas, meus irmãos, de vez em quando eu olho para o irmão, né? Meus irmãos, nós precisamos permanecer nele. Quem permanece nele, o amor flui, porque nós somos frutos do amor de Deus. Eu e você, nós somos frutos deste amor. Este amor que desceu lá do Calvário, derramando em forma de sangue, e que foi alcançando a cada vida, e cada uma de nós fomos alcançados por causa daquele grande amor que exalou e que chegou até nós, e que hoje nós estamos aqui cheios de amor uns pelos outros, essa alegria, essa confraternização, essa felicidade, que tem irmão que está nem apressada para ir para casa. Por que tudo isso, meu irmão? Tudo porque Deus nos amou primeiro, e quem permanece em Deus exala amor. Não se entende, não é entendível de forma alguma um crente que não ama. Como é que um crente não ama? Como é que o crente usa aquela velha expressão odeio? Isso não existe no linguajar do cristão. Existe perdão, existe amor, existe confraternização, existe humildade. Queridos irmãos, como é maravilhoso permanecer em Cristo, porque a cada
cada dia nós vamos melhorando como ser humano, como pessoa. Quem permanece em Cristo melhora, muda caráter, muda personalidade, muda até temperamento, minha gente. Deus muda. Quanta gente chega na igreja com algumas coisas lá do mundo. Quem é líder sabe. E quando chega na igreja, a gente olha assim e diz: ai Jesus, acorde aqui, Jesus. E quando você vê, aquela pessoa vai crescendo, vai mudando, vai sendo transformada, vai sendo lapidada. Daqui a pouco surge uma pérola, um vaso de honra. Eita Deus maravilhoso, sabe o que é isso? Permanecer nele, receber a seiva do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem permanece em Cristo experimenta a alegria, o gozo do Espírito Santo. Quem permanece em Cristo tem o Espírito Santo fluindo dentro de si. Oh glória! Por isso que não dá para ficar calada. Por isso que dizem que mulher fala tanto. E já pensou uma mulher que gosta de falar, cheia do Espírito Santo? Oh glória a Deus! Não cala, não cala. João 15, versículo 11, diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Está na Bíblia, minha irmã. O vosso gozo seja completo. Está ficando triste? Está ficando preocupada com alguma coisa? Bíblia! Oração, busca. Quando nós começamos, quando a gente está bem triste, bem atribulado, que põe o joelho no chão, que começa a falar com o Papai do céu, de repente você esquece tudo que você estava pensando de triste, de angustiante, de tudo que é ruim. Vai embora, vai embora, vai embora. E você se levanta rindo e falando até em línguas. Amém? Vocês creem? Oh, glória! Se levanta até falando em línguas. Como foi isso? Não sei. Só sei que Deus faz. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem permanece em Jesus, quem permanece em Jesus Cristo, não exige nada. Não exige nada. Só pede e recebe. Para permanecer em Cristo, o que é que eu preciso fazer? Hein, missionária? Para permanecer em Cristo, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, meditação na palavra. Primeiro ponto, medita na palavra. Como está escrito, medita de dia e de noite, para que você seja bem sucedida. Vamos botar para a mulher agora. Que seja bem sucedida. Medita de dia e de noite. A nossa permanência em Cristo exige também adoração. Então todas nós que estamos em Cristo, que queremos permanecer em Cristo, medita e adora. Amém? Tem adorador aqui nesta noite? Oh, glória! Tem adoradora. Então adora. Comece a adorar Jesus. As coisas não estão boas, porque na vida cristã nós não vivemos somente de bênção, não, só de vitória, não. Mas para se ter uma vitória, se tem uma luta. E é de luta e vitória, vitória e luta. Aí vem a adoração. Adoração. Quantas batalhas o povo de Israel conseguiu por meio da adoração? Se a gente fosse enumerar aqui, eu ia ficar até mais tarde, mas a gente tem um relógio ali. Mas louvado seja o nome do Senhor, para permanecermos em Cristo, para ter uma permanência em Cristo, exige sacrifício da nossa parte e serviço. Sacrifício e serviço. Irmãs, eu estou sendo sucinta, porque eu sei que vocês passaram uma tarde aqui e que se torna cansativo, que lá na igreja a gente faz também esses encontros assim, noite, tarde e vai direto. E às vezes se torna cansativo.
Mas eu quero deixar bem claro para vocês que Deus está nesse negócio. Deus está conosco. Queridas, precisamos sacrificar um pouco. Não é fazer o sacrifício que fazia no passado, não. Mas requer um sacrifício meu. Você deixou alguém em casa? Deixou. Você deixou de fazer alguma coisa? Deixou e veio. E quantas vezes a gente diz assim: olha, Pia, fica aí, vou para a igreja. Pia, fica aí, vou para a casa do meu pai. Eu estou com vontade de fazer alguma coisa, não faço, renuncio por causa do meu pai, por causa da obra de Deus. Precisamos renunciar. Gente, nós precisamos priorizar Deus na nossa vida. Nos dias atuais, como eu já falei, é o ativismo lá fora, é emprego, é faculdade, quem é casada tem filho, família, tem neto. Gente, é muita coisa para nós mulheres fazermos. Nós trabalhamos mais do que os homens. Nós trabalhamos mais que os homens. Porque quando trabalhamos fora, eu já estou aposentada, mas quando trabalhava lá fora, aí quando chegava em casa tinha que fazer N coisas para deixar a casa tudo em ordem. E mesmo quem não trabalha, que está cuidando da casa, é cansativa a rotina de uma dona de casa. É cansativa, mas a gente renuncia, sacrifica alguma coisa e diz assim: prioridade do meu Deus. Amém. Pois, vocês estão entendendo? Amém. Agora vai ter prioridade para ler a Bíblia, prioridade para meditar na palavra, prioridade para se ajoelhar e orar e conversar com Deus, ter seu momento no dia com Deus, porque vida cristã é assim, todos os dias. Vida com Deus, oração, jejum, busca. A gente não pode mudar isso. Este é o caminho da santificação, da busca por Deus. Quer permanecer em Cristo? Quer dar muito fruto, como diz aqui? Quer frutificar? Permaneça. Permaneça em Cristo. Faça, porque exige de mim e de você alguma coisa. Queridas irmãs, quando começamos a cultivar essa comunhão com Deus, temos o desejo de voltar atrás. Não. Nós não temos o desejo de voltar atrás. Toda mulher que desfrutou e desfruta da presença de Deus, sente vontade de estar na presença de Deus. Quem pegou a Bíblia hoje ou ontem e leu, você e Deus e você, lá no seu cantinho, leu a Bíblia, orou, buscou, sentiu a presença de Deus, você não tem mais vontade de voltar atrás, ser aquele crente superficial. Nós vivemos numa época, aqui não tem não, né? Nenhuma mulher assim, superficial, religiosa, que vem para a igreja, assiste o culto, recebe a palavra, dá glória a Deus, fecha a Bíblia, volta para casa, só vai abrir a Bíblia quando vem para o culto de novo. Aqui não tem esse tipo de gente, não. Gente, existem pessoas assim, que só lê Bíblia quando vem para a igreja. Não pode. Para permanecer, temos que estar com a palavra. E o crente superficial, o crente diferente, é aquele crente que está acontecendo o que for na igreja, nada é importante para ele. Tem mulheres que não fazem parte do departamento de mulheres porque ela é superficial, ela é diferente, tanto faz ter festa de mulher como não ter. Não vem. É aquele crente que gosta somente do domingo à noite, ou do culto, um culto na semana. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós não somos religiosas. Nós não somos. Já fomos. Amém? Já fomos. Eu já fui religiosa.
Mas hoje não. Hoje eu sou serva do Deus Altíssimo. Hoje nós somos servas do Deus Altíssimo. Um Deus que quer permanência, um Deus que quer ter intimidade, um Deus que quer ter comunhão, um Deus que quer viver as 24 horas, cada minuto com a gente. Amém? Isso é privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo que a gente não esteja aqui dentro da casa do Senhor, lá no trabalho, lá na faculdade, lá onde quer que nós estejamos, tem anjo do Senhor nos protegendo. Você já parou e pensou que você pode estar dentro de um Uber e ter um anjo ali? Você já pensou que você vai com seu esposo para determinado lugar, para um comércio, fazer alguma coisa e tem anjo com vocês? Deus envia seus anjos para cuidar de nós, para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos livramentos Deus tem dado e a gente não tem nem visto, nem percebido. Quantos livramentos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou já encerrando, mas antes de encerrar, eu quero ir direto na Esther. A Esther foi escolhida não por acaso. Sua presença no palácio não era acidental. Foi o tema forte e muito bom. Queridas irmãs, vocês estão entendendo? Esther foi escolhida. Ela permanecia. Ela era uma judia, escolhida por Deus, para estar no lugar, só tinha ímpios. Talvez ela não entendesse nada naquele momento, porque estava ali. E não acontece com a gente, que tem vezes que a gente está em lugares que a gente não sabe por que está, mas Deus tem propósito. É aqui entre os propósitos de Deus na vida do ser humano, na vida do cristão, na vida do escolhido, na vida daquele que permanece nele. Permanece nele. Então, queridas, estava vivendo um momento de crise o povo judeu, uma crise terrível. Mas Esther nem sabia, porque estava dentro do palácio. E lá fora do palácio, uma crise foi aumentando. Eu acho que vocês conhecem a história de Esther. E Amã fez com que essa crise piorasse. E saiu o decreto que devia ser mortos os judeus. E o que aconteceu? Esther lá dentro, como rainha, participando de toda aquela corte. Mas Esther não sabia do propósito que Deus tinha na vida dela ainda. Mas quando o seu tio Mordecai lhe informa, por intermédio de segundo ou de terceiros, do que estava acontecendo, ela voltou às suas raízes. Ela sabia como chegar e resolver essa situação. Ela sabia que pela força humana, pela força, pela capacidade dela, pela beleza dela, pela inteligência dela, por tudo que ela era, nada daquilo ia resolver uma situação daquela com aquela nação inteira. E o que aconteceu? Deus tem propósito em cada coisa, até nas coisas ruins que acontecem. Às vezes vem uma tribulação tão grande, a gente não sabe por quê. Acontecem coisas nas nossas vidas ruins, mas até nas adversidades da nossa vida, Deus trabalha. Deus trabalha, Deus estava trabalhando. E Deus levantou aquela jovem. E aquela jovem manda o recado para Mordecai. Avisem aos judeus que façam 3 dias de jejum. 3 dias de jejum. Meus irmãos e minhas irmãs, jejum sempre acompanhado de quê? De oração.
Então era jejum e oração. Aí estava o propósito. E aí foi revelado qual foi o propósito de Deus ter levado Esther para dentro daquele palácio. Ficou evidente que era livrar o povo judeu da morte, da destruição. Você é uma Esther. Nós somos uma Esther. Amém? Nós temos propósito. Nós sabemos que temos um Deus. Sabemos e temos um Deus que pode todas as coisas. E todas nós sabemos que o caminho é este. O Deus dos judeus, da nação judaica, o Deus das nações gentias, também é o Deus da igreja. Amém? É o Deus da igreja. É o Deus que cuida de mim e de você. Não existe coisa alguma neste mundo que esteja fora do propósito de Deus. Preste atenção, não existe coisa nenhuma nesse mundo que esteja fora dos propósitos de Deus. Tudo que está acontecendo no nosso país está dentro do propósito de Deus, porque Deus quer abençoar a nossa nação. Deus quer abençoar a igreja brasileira. Deus quer abençoar essa igreja. Deus quer nos abençoar como indivíduos. Deus realiza seu propósito por meio de pessoas. E foi por intermédio daquela mulher que colocou-se na presença de Deus e disse até para as suas servas, que não eram judias, jejuam também. Vamos buscar. E todos buscaram e a resposta veio. Deus respondeu. Queridas irmãs, esse Deus maravilhoso que trabalha na crise, esse Deus que trabalha no silêncio, esse Deus que trabalha na tua vida e na minha vida, esse Deus é o mesmo Deus que nos livra dos nossos adversários e do nosso adversário que é o inimigo das nossas almas. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele tem propósito na tua vida. Você não é um acaso. Deus te escolheu desde o ventre. Porque quando um homem e uma mulher se unem e formam uma pessoa, sim, ali tem um embrião, mas se Deus não soprar um fogo de vida, o sopro da vida, ali morre o embrião. Mas nenhuma hora, um momento, não sei qual, nem você sabe, que é mãe, que nós que nascemos, nós também não sabemos. Deus soprou. A gente não viu, a mãe não sentiu, mas a vida chegou no ventre. Aleluia! A vida chegou. E essa vida que é sopro de Deus, Deus tem propósito. Então você está aqui nesse mundo porque Deus tem um propósito na tua vida. Você não é um ser que esteja aí, eu sou uma coitada, eu sou não sei o quê, eu vim só para sofrer nesse mundo, eu já passei muita coisa ruim. Pare de pensar assim e pense, eu sou uma bênção. Deus tem um propósito na minha vida. Assim como Ele foi com Esther, Ele é comigo. Talvez eu e você não tenhamos acertado o caminho cedo de buscar. Mas hoje, você está aqui. É porque Deus tem propósito. Deus tem propósito em te abençoar. Deus tem propósito e fazer coisa grande na sua vida e na minha vida. Como? Não sei. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Queridos irmãos, Esther fez uma coisa maravilhosa. 3 dias, 3 noites de jejum e oração nos pés do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E Esther foi alcançada. E ela ainda manda uma proposta para Mordecai. Se eu for entrar na presença do rei, mesmo sem ser convocada, eu vou me apresentar. Se eu perecer, pereci. Se eu perecer, pereci. Ousadia.
Nós precisamos, como mulheres de Deus, ser ousadas e enfrentar as lutas e as dificuldades de cabeça erguida, depois de um jejum de oração com fé. O que é que diz em Romanos 8:31? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa foi a proposta de Esther. Ela não estava ali se sentindo fragilizada, fraca, deprimida, não. Ela estava com fé, dizendo: eu vou, mas eu vou vencer, porque o Deus dos céus, o Deus do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai na minha frente. Porque se Deus está na minha frente, se Deus é por mim, quem será contra mim, contra você? Então, queridas, ousadia. Ninguém vai ousar enfrentar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? E o que aconteceu? Aquela mulher teve vitória. Aquela mulher parecia na frente do rei a mulher mais linda, a mulher mais atraente, a mulher que encantou aquele homem. Deus fez algo especial naquele dia, e ele simplesmente, de boca aberta, estendeu o cetro. Oh glória! Oh glória! Quantas vezes nós precisamos que alguém estenda o cetro para nós passarmos, e nós passamos de cabeça erguida pelas lutas, pelas dificuldades, pelos amã da vida que se levanta contra nós, e nós saímos com posse de vitória. Quero concluir nesta noite dizendo: não importa quem seja que se levante contra nós, não importa quem seja que se levante contra nós, não importa, porque nós temos um Deus grande, poderoso, que tem propósito, abençoa e responde oração. Amém? Então, minhas queridas, nós somos mulheres poderosas em Cristo. Em Cristo. Por isso que eu digo a vocês, precisamos permanecer nele. Como é que eu permaneço? Meditando na palavra, adorando a Ele, sacrificando a Ele e servindo a Ele. Amém. Amém. Algumas irmãs aqui eu vi preocupada com uma coisa, com outra. Geralmente a gente em congresso faz isso. Tem umas que estão só para servir e tem esse desejo de servir. Isso vem de Deus. Amém? Isso vem do Pai. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue levantando mulheres nesta igreja, mulheres nesta denominação, para que vá e dê fruto. Para que vá e dê fruto. E dê fruto em abundância. Abundância. Eu gostaria de encerrar orando e agradeço mais uma vez a oportunidade dada pela minha querida irmã. Você é filha do pastor. Só descobri depois. Mas glória a Deus, que coisa boa. Vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus porque você é uma escolhida. Você foi chamada. Precisamos permanecer nele, meus amados. Permanecer nele. Tenha sua vida devocional com Deus. Eu enfatizo muito isso na minha igreja, para que as mulheres, não só mulheres, mas a igreja de Cristo, tenha uma vida devocional com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de meditação. A gente cresce e permanece, porque sem permanecer a vara fica seca
e o dono manda cortar e lançar no fogo. Aqueles que não permanecem é jogado no fogo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada uma de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela atitude dessas mulheres estarem se reunindo para te adorar, para buscar a tua face. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que eu tenho mulheres aqui, Deus, que são como eu, que buscam a tua face. E nós somos iguais. Estamos todas num lugar de servas. Ah, Jesus, e amigas do Senhor, porque o Senhor nos diz na tua palavra que não nos chamava mais de servos, mas de amigos. Nós somos amigas. Nós estamos em ti, Senhor. Nós queremos cada dia mais permanecer em ti, meu Pai. Jesus, abençoa esse trabalho de mulheres dessa igreja. Abençoa o trabalho de mulheres na face da terra. Que muitas e muitas mulheres se levantem para pregar, para anunciar, para falar do teu grande amor, porque o Senhor é grande, o Senhor nos amou e o Senhor nos tirou do cativeiro, meu Pai. Deus, muito obrigado. Toma cada uma dessas irmãs nas tuas mãos e que elas saiam desse congresso, Pai, com vitória. Deus, mais fortalecidas e alimentadas pela tua palavra. Abençoa todas as coordenadoras desta igreja. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.